e não dá nem tempo da gente comemorar, não dá nem tempo da gente trazer a notícia boa para vocês, porque toda vez que saem dois jogadores do departamento médico, entram dois para substituir. Parece até a dança das cadeiras. Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Eu tô chegando na noite desta terça-feira para trazer para vocês tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de eu poder começar a trazer as notícias para vocês, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, lembrando que falta pouco para a gente chegar à marca dos 30 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante. Botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, ajuda o nosso canal, é de graça. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação para você receber em primeira mão tudo o que a gente subir aqui no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais, deixa o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Vamos para as informações, porque é isso que importa aqui no nosso canal. Além disso, eu vou trazer para vocês também que o advogado do Jorge Jesus deu na canela do agente lá do técnico Paulo Souza. Vou também trazer aí para vocês sobre uma punição que o Flamengo acabou sendo absolvido, entre aspas, vamos colocar assim, mas uma economia aí de 20 mil reais. Vambora, tem muita coisa para a gente poder falar e eu começo, claro, falando com vocês sobre o advogado do técnico Jorge Jesus, que hoje falou sobre essa situação. Luiz Miguel Henrique, ele criticou as declarações do empresário do técnico Paulo Souza e também falou do José Mourinho. Ele chegou a falar que cuidado com quem você compartilha os seus pensamentos. É isso, ele que tem uma coluna, né? Tem uma coluna lá no jornal lá em Portugal e tal, fala, e ele criticou bastante, soltou uma nota depois da entrevista lá que o Jorge Jesus deu lá no Bem Amigos, e ele soltou uma nota, falou um monte de coisa, e falou o seguinte, dentre elas, ele falou o seguinte, sobre aquelas que o Jorge Jesus terá produzido num círculo íntimo, a conversa que ele teve lá, né, com o Renato Maurício Prado. Atire a primeira pedra quem nunca em privado tenha proferido um comentário mais corrosivo a um camarada de profissão. Acredito que o Jorge Jesus e todos nós devem ter aprendido uma lição da vida e ter mais cuidado com quem você compartilha os seus pensamentos, disse aí o advogado do Jorge Jesus. Ele soltou uma nota na íntegra aí, cara, uma nota grande, falando sobre um monte de coisa, né, cara? Falou sobre José Mourinho, enfim, falou sobre o agente lá do técnico Paulo Souza. Ele falou o seguinte também: ao longo desses anos tenho assistido conversas privadas de jogadores, treinadores, jornalistas e comentaristas, né, que não se fala publicamente. E ele fala aqui na nota que se ele falasse tudo que ele escuta, tudo que ele sabe, que um não olharia para a cara do outro. Sobre as críticas, ele fala aqui, contudo, sobre as críticas que eu li de forma totalmente desmensurada ou de quem não tem legitimidade moral para as fazer, tenho a destacar 3 personagens. O Hugo Cajuda, que é o agente do técnico Paulo Souza, o seu pai Miguel Cajuda e José Mourinho. E aí ele começa falando sobre este último, José Mourinho, falar de falta de ética é brincadeira. Estamos a falar da mesma pessoa que em 2020 falou com meio mundo tentando evitar que Jorge Jesus fosse contratado pelo Benfica. Ou seja, que o José Mourinho tentou atrapalhar a contratação do Benfica, do Jorge Jesus pelo Benfica. Apesar da total ausência de ética e porque foi uma conversa privada que teve o azar de ser compartilhada em escuta telefônica, nunca me pronunciei ou ajuizei. Então falou aí sobre a situação de falta de ética do Mourinho. Já sobre a questão do agente do técnico Paulo Souza, o Luiz Miguel, o advogado aí do técnico Jorge Jesus, falou o seguinte, que é uma situação mais delicada porque conheço eles pessoalmente, sempre fui muito bem tratado. Contudo, tenho o dever de relembrar que quem tem telhado de vidro
não deve atirar pedras no seu vizinho. Olha aí, cara. Então, assim, o advogado do técnico Jorge Jesus dando a resposta para o agente do técnico Paulo Souza. Vamos falar aqui sobre a situação aí uma multa aí que o Flamengo foi absolvido. Lembra aquele jogo lá contra o Fluminense no Engenhão? Que teve até o episódio aí contra o Gabigol, né? Que o Fluminense foi absolvido. Então, o Flamengo tinha sido condenado a pagar 20 mil reais por cantos homofóbicos e o Flamengo, obviamente, recorreu em relação a isso e teve a resposta hoje. E o pleno do TJD do Rio de Janeiro absolveu o Flamengo de pagar os 20 mil reais de multa, mas o Flamengo vai ter que pagar e vai ter que doar 50 cestas básicas para poder ficar 0-0, vamos colocar assim. A situação do Gabigol? Nada aconteceu, o Fluminense foi absolvido e ficou por isso mesmo. Essa é a informação que a gente tem para passar para vocês. Bom, Flamengo aí ganhou 2 reforços para o jogo contra o Altos amanhã, 7h30 da noite, lá em Volta Redonda. O Pedro, né, e o Mateuzinho treinaram e a escalação depende apenas do técnico Paulo Souza. Já Felipe Luiz, esse sim já é uma baixa confirmada, esse sim não vai sequer viajar para a Volta Redonda, porque ele teve um problema, né? E a tendência é que o técnico Paulo Souza repita a estratégia do último jogo contra o Altos, de colocar uma equipe mista. A informação aí do meu amigo Caemota, de que então o Flamengo ganhou, né, esses 2 reforços, o Pedro e o Mateuzinho. Por outro lado, não vai contar com o Felipe Luiz. Lembrando que o Felipe Luiz deixou o clássico contra o Botafogo ainda no primeiro tempo, por conta de dores na panturrilha, está entregue ao departamento médico. Além do Felipe Luiz, o Flamengo tem o Santos, que está fazendo tratamento para lesão na coxa, Fabrício Bruno, isso tudo no departamento médico, Fabrício Bruno, tratamento para lesão no pé esquerdo, Matheus França, tratamento para fratura da perna esquerda, Gustavo Henrique, no trabalho de transição já no campo, e o Vitinho, trabalho de fisioterapia no campo, é o trabalho um pouco antes da transição. Outra informação que o Caí acabou de trazer agora pra gente é que mais um jogador do Flamengo está entrando, além desses que eu falei, está entrando no departamento médico. Trata-se de Diego Alves. O Diego Alves, ele também vai ser desfalque no Flamengo por questões médicas. O Caí fala aqui que o goleiro apresentou uma pubalgia e está fora da viagem para a Volta Redonda e muito provavelmente também para Fortaleza. Hugo, Matheus Cunha e Bruno ficam à disposição nos 2 confrontos contra o Altos e contra o Ceará. Rapaz, o Flamengo com isso já superou todos os recordes aí no departamento de casos, no departamento médico em 2022. Eu vou trazer os dados aqui para vocês se ligarem. Vem aumentando gradualmente após os anos de 2017 para cá. O Flamengo tem 16 baixas médicas em 26 jogos somente em 2022. Só com essa do Diego Alves já aumentou para 17. Então, ou seja, são 17 baixas médicas em 26 jogos. Para vocês terem noção, o GE trouxe um gráfico aqui que nos primeiros 26 jogos de cada ano, trazendo de 2018 para cá, 2018, nos primeiros 26 jogos, o Flamengo teve 6 baixas, isso porque no início do ano é mais propício de ter contusões, né? Em 2018 foram 6 baixas, 2019, o ano de ouro, foram 10 baixas, 2020, 11 baixas, 2021, ano passado, foram 9 e 2022, 17 baixas nos primeiros 26 jogos. É muita coisa de fato. E o presidente Rodolfo Landim, ele prometeu que ele tem um relatório, ele prometeu que ele tem como explicar a declaração que ele deu ontem naquela votação lá do Conselho Deliberativo, que vocês já sabem o que aconteceu. Ele prometeu que ele tem um relatório para explicar o porquê que ele acha que o departamento, sobre o trabalho, que o departamento médico, do trabalho do departamento médico do Flamengo é bom. Ele falou isso pro Coluna do Fla
né? E segundo coluna do Fla, o presidente Rodolfo Landim prometeu um documento que vai detalhar todos os procedimentos adotados pelo rubro-negro. Tem as aspas dele aqui, o presidente falou o seguinte, abre aspas, vou preparar uma apresentação para vocês, para que possam conhecer todo o processo que existe. Como é feita a preparação do atleta, quais são as suas preocupações, que a gente tem, como a gente faz a carga de exercícios para cada um deles, quando há uma lesão, quais são os equipamentos que a gente tem, como fazer uma prevenção de uma lesão, tudo isso. Tem muita coisa, tecnologia que está sendo utilizada no Flamengo, que às vezes eu vejo na televisão que as pessoas falam de uma forma bem ampla e não falam em dados comparativos em outros clubes. Só que aí, presidente, são 17 lesões nos últimos 26 jogos. Que documento vai provar que o trabalho é bom assim? É impressionante. O presidente falou que vai apresentar. Eu tô curioso, eu quero ver sobre isso para entender, né? Para entender o que de fato realmente está sendo bom nessa situação. É isso, rapaziada. Eu quero agradecer demais. Quero que vocês comentem aqui embaixo. É muito importante o comentário de vocês sobre todos os assuntos que nós trouxemos aqui para vocês. O comentário de vocês é sempre muito importante. Comenta, se inscreve no canal, o botão vermelho aqui. Clica nele, se inscreve, não deixa para depois que você esquece, pra gente é muito importante. Acione o sino da notificação, compartilha também nas suas redes sociais, deixa o seu like e, claro, saudações rubro-negras.